nos limpou de todos os atos que levam à morte. Isso significa que, se nós fomos limpos pelos atos que levam à morte, então nós estamos vivos. Só que estamos vivos não apenas para estarmos estagnados, porque o texto diz, para que sirvamos ao Deus vivo. Deus não é servido por pessoas mortas. Deus é servido por pessoas vivas. E pessoas vivas são aquelas pelas quais Cristo as lavou de atos que levam à morte, e nós, sendo lavados pelo sangue de Cristo, podemos servir a Deus e Deus receber qualquer serviço de nós com agrado intenso, com prazer. A mesma palavra que Deus disse para o seu filho, este é meu filho em quem tenho prazer, também Deus pode falar para você e eu, de que este é meu filho em quem me comprazo. Então quero convidar os irmãos a cantarmos, a louvarmos ao nosso Deus, com essa noção de que nós agora fomos purificados de consciência morta, agora nossa consciência, nossa vida, devemos dedicar ao serviço de Deus. Estamos vivos para servir o Deus vivo. Um Deus vivo deseja ser servido por pessoas vivas. Só deuses mortos é que são servidos por pessoas mortas, mas nós servimos ao Deus vivo. Então, quero convidar os irmãos para servir a Deus, para cantar louvores a Deus, ao Deus vivo, com teu coração, com tua alma, tendo noção de que tudo quanto estiver saindo da sua boca, por causa do sangue de Cristo, é um sacrifício agradável à vista e aos ouvidos de Deus. Então, quero convidar os irmãos a se porem de pé e abrirmos... Cantor ou Inário? 123. Vamos mudar para 92? Cantor, ok. 123, cantor cristão. Vai
Vamos orar? Nosso bom Deus, nosso glorioso Salvador, diante de Ti nós nos regozijamos pela Sua grande salvação que o Senhor conquistou para nós. Obrigado, Senhor Deus, por teres nos tirado da nossa sujeira, dos nossos pecados e nos teres lavado. E assim fizeste para si um povo vivo, um povo santo, um povo sem mancha, para servir ao Deus vivo. E neste momento, Senhor Deus, estamos para te servir e pedimos para que o Senhor venha em auxílio do seu povo, fazer com que as tuas palavras, todo o programa da liturgia, o louvor, as ofertas, tudo isso, Senhor Deus, sejam conduzidos pelo teu Espírito dentro de nossos corações, como oferta e sacrifício que o Senhor recebe com agrado. Pedimos para que o Senhor abençoe este culto, abençoe de modo que o Senhor esteja cheio em cada alma, em cada coração, e no final todos nós possamos sair, Senhor, cheios de Ti, com mais amor, com mais alegria, mais gozo, mais dedicação para o louvor do Teu nome. Nós oramos e damos graça em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Assim mesmo, de pé, vou pedir para que os irmãos abram. Agora é Inário, né? Espera aí. Cantor Cristão 92. 85 Inário, ok. 85 Inário Verde. Meu sangue
nosso irmão Ndraka para fazer leitura consecutiva. Bom dia, irmãos. Vamos abrir nosso livro do Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, e que não achei das tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito obrigado, irmão Felisberto.
Ah, Judas, versículo 20, diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Esse é o momento em que nós vamos chamar o irmão que vai nos representar em oração, que é o irmão Teque. E antes dele passar, também, para além de oração ser meio de nos edificar, também temos os testemunhos, ações de graça. E vou deixar esse espaço para os irmãos que têm um testemunho e depois desses irmãos passarem a darem seus testemunhos em gratidão às orações respondidas, o nosso irmão Teque vai nos representar em oração. Então, esse espaço primeiro para os testemunhos. Nas semanas passadas, eu pedi aos irmãos que pudessem orar junto comigo a favor da minha irmã mais nova, que estava de grávida e ia nascer, os dias se aproximavam. Então, ontem, se não estou errado, ontem ou antes de ontem, ela deu o parto. E foi boa, todo o processo correu bem, pese embora ter começado das 3, só às 19 horas ela deu à luz. Contudo, quero dar graças a Deus, porque foi com certeza uma resposta de oração, estava dentro da nossa lista, oramos a favor disso ao longo desse tempo, e também os irmãos oraram por isso. Então o Senhor se mostra forte com aqueles que dependem dEle plenamente. Amém. Vamos inclinar os nossos rostos para orar a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus misericordioso, bondoso, Deus gracioso. Bendito o teu nome, Senhor, porque tu és Deus maravilhoso. Tu és Deus que não nos deixas só, mas nos alimentas e nos sustentas e derramas sua graça dia após dia sobre nós, Senhor. Ó Senhor, nós não merecemos a tua graça, mas a tua misericórdia é acima das nossas falhas, é acima da nossa pecaminosidade, Senhor. Ó Santo Deus, quão bondoso és tu, Senhor, que não olhas as nossas transgressões, mas cada dia a sua misericórdia, ela se renova, Senhor. Ó Senhor, nós rendemos graças, porque o Senhor nos salvou por meio de seu Filho Cristo Jesus. Embora que nós ofendemos a Ti, embora que as nossas transgressões, Senhor, eram elevadas a ponto de, Senhor, não termos nenhuma capacidade de buscar a Ti, Senhor, mas o Senhor foi gracioso e o Senhor enviou o seu Filho a este mundo de tal maneira, Senhor, que nós somente é por meio dele, Santo Deus, que a graça nos alcançou. Obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado pelas almas que estão neste lugar, para ouvir a Tua palavra, para glorificar a Ti, para, Senhor, meu Deus, sair neste lugar edificado, Santo Deus. Obrigado, Santo Deus, por, Senhor, acompanhar cada um das suas casas até este lugar, Senhor. Ó Santo Deus, quão maravilhoso és Tu. Obrigado, Senhor, Tu que nos perdoas as nossas transgressões, as nossas ofensas, Santo Deus. O Senhor tem perdoado por causa da Sua graça, por causa da Sua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Santo Deus.
Perdoa-nos, Senhor, nós, pecadores. Nós reconhecemos, ó Deus, que, ó Senhor, somos tão pecadores, não merecemos e nem somos dignos de estar neste lugar. Mas por causa do Seu Filho Cristo Jesus, nós viemos aqui, Senhor, e pedimos a Tua misericórdia, que perdoa-nos, Senhor, as nossas transgressões, Santo Deus. Ó Senhor, esteja neste lugar, abençoa cada um neste lugar, que não venha e volte em vão, Santo Deus, mas que a Tua palavra toque os seus corações e que saiamos todos, Senhor, edificados e que glorificando a Ti por causa da Sua salvação, Santo Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos pela Tua benignidade, Santo Deus, pela mão poderosa que o Senhor estendeu a favor da irmã, do nosso irmão Ndraka, pelo parto que aconteceu, graças a Ti, Senhor, sem complicações, e que nós agradecemos e rogamos, Santo Deus, a Sua presença no meio dela, Santo Deus. Senhor, nosso Deus, nós oramos também a favor do nosso irmão Carlton, assim também como a sua esposa que está em gestação, Senhor, para que o Senhor conduza, Senhor, este casal e que tudo corra bem, Senhor, e que, acima de tudo, nesta oração, que o Senhor seja glorificado depois de tudo, Senhor. E também, de igual modo, nós rogamos, Senhor, que esteja, Pai Santo, com a família Beni, que se encontram, Senhor, em enfermidade, a sua esposa se queixando, Senhor, de problemas de saúde. Assim também o seu marido se encontra também incomodado, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso médico, o Senhor é médico dos médicos, o Senhor é dono da saúde, o Senhor é quem criou o corpo, o Senhor é quem colocou a cada lugar, cada célula, o Senhor é quem conhece os órgãos, Senhor. Tu é quem podes repor, Tu é quem podes regenerar, Tu é quem cura, Santo Deus. Então nós rogamos a Ti, Senhor, a Tua presença na vida desse casal, e que as enfermidades, Senhor, que assolam eles, Senhor, possam, Senhor, desaparecer. E que nós louvaremos a Ti e cantaremos louvor, bendiremos o Teu nome pela Tua benignidade neste casal, Senhor. Ó Senhor, de igual modo, rogamos a Ti, Senhor, que esteja com a nossa irmã Ana, que não conseguiu chegar neste culto por causa também de enfermidade, Senhor. Por favor, ó Deus, o que se encontra nela, Senhor, possa, Senhor, passar por causa do Seu poder, por causa da Sua graça, Santo Deus. E nós rogamos a Ti, Senhor, que nos conduza, Senhor, dia após dia, para que cada um neste lugar seja igual a Seu Filho Cristo Jesus. O Senhor disse que seja a luz do mundo, assim para que o Deus que está, o vosso Pai que está no céu seja glorificado, Santo Deus. Nós rogamos, Senhor, que conforme, Senhor, a imagem do Seu Filho Cristo Jesus, cada vez mais o mundo saiba que há quem morreu por causa das nossas transgressões e que o Senhor que está lá seja cada vez mais glorificado. Senhor, nosso Deus, por favor, esteja na vida de cada um. Abençoe de modo que cada um nesse lugar seja homem de oração, seja homem devoto a Ti, Senhor, que entregue o seu coração totalmente e não parcialmente, ó Deus, mas que, Santo Deus, todos sejam revestidos da Sua graça e todos sejam cheios do fruto do Espírito Santo, Santo Deus. Por favor, nós rogamos a Ti, nós confiamos a Ti. Tu disseste, Senhor, que se buscar, encontrareis. Se pedires, serás dado, Santo Deus. Então, nós pedimos a Ti por causa da Sua fidelidade, por causa das Suas promessas que estão na Tua palavra. Tu que disseste, aquele que pedir, eu darei. Nós pedimos, Senhor, o Teu Santo Espírito, que, Pai, esteja nos corações, habite nos corações de cada irmão, Santo Deus, para que nós sejamos uma igreja irrepreensível, uma igreja que representa Cristo nesta terra, nesse mundo, ó Deus, por favor. De igual modo, Senhor, nós rogamos que esteja
em cada lugar em que as pessoas estão reunidas, Senhor, em nome do seu Filho Cristo Jesus. Porque o Senhor disse, onde estiverem dois ou mais, aí o Senhor estará. Senhor, esteja presente em cada lugar em que o seu nome é invocado, Santo Deus. Por favor, nós oramos também a favor de os nossos irmãos que estão espalhados no mundo inteiro, Senhor. Os irmãos missionários, os irmãos evangelistas, os irmãos que se dedicam, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Santo Deus. Senhor, esteja com cada um deles. E que, Senhor, os líderes que o Senhor confiou, Pai, para que o Seu rebanho possa, Senhor, ser pastado, Santo Deus, as ovelhas possam receber a Tua palavra, consoante, Senhor, o Senhor confiou a cada líder. Então, nós rogamos a Ti, Senhor, que esteja com aquilo que o Senhor confiou, a liderança, confiou o sacerdócio, Santo Deus, que possa, Senhor, ter toda a sabedoria para que possa, Senhor, liderar, para que, Senhor, possa julgar a causa do seu povo consoante a sua sabedoria, Santo Deus. Por favor, esteja com todos os líderes, esteja com os líderes da nossa congregação, Santo Deus, dá a eles conhecimento, dá a eles capacidade, Santo Deus, para que eles possam, Senhor, dirigir o Teu povo para mais e mais a Cristo, Santo Deus. Por favor, Senhor. Nós também queremos nos lembrar, Senhor, das pessoas que chegam à sua igreja várias vezes, mas que ainda o seu coração fica endurecido, Santo Deus. Toque, Senhor, troque este coração de pedra, coloque, Senhor, o coração de carne, Santo Deus. Derrame o arrependimento a quem não consegue se arrepender, Santo Deus. Por favor, faz com que conheça, ouça essa palavra e seja tocado no seu íntimo e que a partir do dia de hoje diga não para os seus desejos, não para o prazer deste mundo, mas sim para Cristo Jesus, Santo Deus. Por favor, esteja com cada coração endurecido neste lugar. Senhor, queremos também nos lembrar do nosso país, no que está acontecendo, Senhor, crise, Senhor, político, corrupção, Santo Deus, problemas de saúde, nos hospitais com falta de material, Santo Deus, corrupção nas estradas, ó Senhor, cheio de mendigos na rua, pobreza, ó Deus, por favor, tenha compaixão do nosso país, Senhor. És Tu que nos colocaste neste país, és Tu, Senhor, quem podes organizar tudo, és Tu quem podes nos dar, Senhor, a saúde, és Tu quem podes, Senhor, nos dar o desenvolvimento, és Tu que nos podes, Senhor, nos dar, Santo Deus, tirar a corrupção neste país, Santo Deus. Nós rogamos a Ti, Senhor, que olhe nossa situação, tenha misericórdia, ó Deus, por favor. E de igual modo, Senhor, nós oramos a favor de todos aqueles que estão doentes nesse exato momento, estatelados nos hospitais, nas suas casas, Senhor. Rogamos a Ti, Santo Deus, que esteja com esse, Senhor, as pessoas que estão passando, Senhor, perecendo, Senhor, por causa de enfermidades. Também nós queremos nos lembrar as pessoas que estão encarceradas, Santo Deus. Por favor, olhe a essas pessoas, Senhor. Por favor, nós oramos a Ti, porque Tu és a quem nós confiamos. Tu és o nosso socorro bem presente, Santo Deus. E nós oramos, entregamos tudo nas Suas benditas mãos. E agradecemos, Santo Deus, por tudo quanto o Senhor faz a nós. Lembramos também, Senhor, as nossas crianças, Santo Deus, o dia de hoje que se comemora o dia delas, Senhor. Ó Santo Deus, esteja com cada criança neste lugar, que cresçam, Senhor, no conhecimento da Tua palavra e que os pais, Santo Deus, tragam, conduzam, Senhor, os seus filhos para cada vez mais conhecer a Tua palavra, Senhor. Nós oramos e entregamos tudo nas Suas benditas mãos. Que o Senhor seja glorificado a cada pedido que cá foi feito, Santo Deus. Em nome do Seu Filho Cristo Jesus. Amém.
Vou pedir para os membros se colocarem de pé, apenas os membros. Aqueles que ainda não fazem parte da membresia da igreja, podem falar com os líderes da igreja para poder serem inseridos na membresia e se beneficiar de todos os direitos que os membros têm da igreja. Então, nós vamos recitar o credo apostólico, os membros. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu aos ares, e no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quero convidar agora o nosso irmão Bernardino. Ele pediu para fazer parte da livre participação. Enquanto ele se prepara para chegar, para encorajar e exortar os irmãos, eu vou ler Apocalipse capítulo 1, e versículo 3, onde diz: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Irmão Bernardino, pode passar. Bom dia, irmãos. Hoje eu vou falar sobre corte. Na conferência de Kekelices falaram sobre isso. E eu achei interessante. Pensei em compartilhar com meus irmãos. Então, tem um grupo de cristãos que acredita que cortar cabelo redondo é pecado. E outros falam que não é pecado. Então, hoje quero falar sobre isso. Vamos abrir nossas Bíblias. Levítico 19. Versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Levítico 19, versículo 27. Não arredonde os cantos do cabelo, nem corte os cantos da barba. Aqui falaram duas coisas. Não arredonde os cantos do cabelo e também não corte o canto da barba. O canto da barba acho que é aqui embaixo, né? Então, estou a ver esses irmãos que falam cortar cabelo em redondo é pecado. Eu mesmo também corto o quê? A barba. Então, estou a ver que eles não conseguiram cumprir isso que está escrito aqui, porque ali a Bíblia diz assim: quem faz o quê? Quem desobedece uma só lei é culpado de desobedecer qual? Toda a lei. Então, aqui falam que não corta cabelo redondeado e não corta barba. Então, os irmãos não cortam cabelo redondo, mas cortam barba. Isso quer dizer que não conseguiram cumprir. Porque aquele que corta barba também já cortou o quê? Cabelo redondeado. E aquele que cortou cabelo redondo também já cortou barba. Então, qualquer palavra tem que Cristo mostrar seu poder, seu sentido completo, como ele disse.
Eu não vim acabar com a lei de Moisés, mas vim a mostrar aquilo, vim dar o sentido completo, desculpa. Então, o sentido completo sobre esse corte de párpura está onde? Ou sobre corte de cabelo retonteado está onde? Cristo não falou sobre isso. Então, vamos ver mais no nosso livro, no livro de Colossenses 2, 16. Colossenses 2, 16 até 17. Pode ter um irmão para ler? Colossenses 2, 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Exatamente. O corpo é de Cristo. Então, o corpo é de Cristo. O que Cristo falou sobre não cortar cabelo? Nós estamos a encontrar. Cristo não falou que você não faça isso, não está isso, não está isso. Então, eu quero explicar aos irmãos que tem alguns versículos lá que serviam só para aquele tempo, que não era para todas as pessoas. Isso também posso provar aqui na Bíblia, no livro de... No livro de Timóteo 13. 2 Timóteo 13. Segundo Timóteo. Desculpa, 4:13. Segundo Timóteo 4:13. Pode ler, irmão. Um irmão para ler. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei entroada em casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Amém. Então, essa palavra aqui, como nós podemos usar para sustentar o quê? Nossa fé. Aqui falando trazer o quê? Minha capa que eu deixei aí, aonde nós vamos usar essa palavra para fazer o quê? Para sustentar nossa fé. Então, são palavras que serviam só para aquele tempo ali. Então, esse sobre cortar cabelo retonteado era só para aquele povo que estava saindo do Egito para Canaã. Não era para todas as pessoas, não. Servia só para aquele povo ali. Então, nós, quando não cortamos cabelo, temos que dizer, eu não gosto de cortar cabelo retonteado. Não podemos dizer que é pecado. Porque não é. Não tem sentido. E não podemos dizer, não vou cortar barba, porque é pecado. Porque também estou a ver muitas pessoas, será que todos somos jovens? É que não vi ainda a pessoa com barba que chega até na barriga. É que nós não conseguimos obedecer essa lei. Então, isso só servia para aquele tempo. Então, quem não gosta, ou quem não gosta que o filho corta cabelo, fala, meu filho, não pode cortar porque eu não gosto. Não pode ser porque a Bíblia não gostou, para Deus não gosta. Porque ele vai levar a Bíblia, vai tentar ler outros versículos que nós também não cumprimos. Por exemplo, ali em cima, no mesmo Levítico, no 26, diz o quê? Não coma carne que tem o quê? Sangue. Mas nós já comemos carne que tem sangue. Então, como vamos explicar? Então, isso só servia para aquele povo que estava saindo do Egito para Canaã. Então, é isso que eu queria falar aos irmãos. Muito obrigado. Obrigado, irmão Bernardino. Agora estamos chegando ao momento de darmos as nossas ofertas e convidar o nosso irmão Carlos para nos dar a mensagem principal do dia de hoje. Antes eu vou abrir 2 Coríntios capítulo 9.
capítulo 9 de 2 de Coríntios. Oh, está me fugir. Versículos 6 até 8. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vou convidar os irmãos para se porem de pé e abrirmos Binário Verde 28. Enquanto hoje a escola dominical? Ok, enquanto as crianças vão para a escola dominical. Mas essa mesma música. 28. É essa? Sim. Não, É, mas a letra é outra. Sim. Começou com a estrofe 2. Só a estrofe. Já não tenho aqui no. Ainda. Vou no meu livro. Viva
Amanhã para ouvir a tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco por meio do seu Espírito Santo, guiando primariamente a mim para que eu possa falar apenas aquilo que vem de ti, ó Pai. Também que o Senhor prepare os nossos corações para que essa palavra que o Senhor vai nos dizer no dia de hoje seja para a nossa edificação, seja principalmente para a glorificação do teu nome em meio a um mundo que perece, Pai, no mal. Peço, Pai, que o Senhor possa fechar a minha boca caso eu tente falar alguma coisa por expertise própria que não venha de ti, mas que seja o Senhor, acima de todas as coisas, falando e que eu seja apenas um canal para aquilo que o Senhor tem para o nosso dia. Em nome de Jesus, eu oro entregando este momento nas suas divinas mãos. Amém. Amém. Podemos tomar os nossos assentos. Bom, eu gostaria de começar este momento com uma pergunta. Quais são os atributos de Deus? É uma pergunta livre. Aquele que conhece pode levantar a mão para dizer sim, os atributos de Deus. Ira, justiça, amor, dentre outros. Gostei do irmão que começou pelo atributo ira. Muitas vezes, podíamos fechar as nossas Bíblias e ir para casa, Deus se ira. Mas, enfim, muitas vezes nós não ouvimos esse atributo ser mencionado. É uma pergunta como essa. Iríamos ouvir misericórdia, graça, amor, como a primeira coisa que iria se citar em relação aos atributos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre esse atributo, o primeiro atributo que o irmão falou, sobre a ira de Deus. E para falar sobre isso, vamos abrir as nossas Bíblias até o livro de Romanos, capítulo 1, e vamos ler o versículo 18. Vamos ter esse texto apenas como base sobre aquilo que nós vamos falar, mas vamos passear um pouco por toda a Bíblia à procura sobre alguma coisa sobre a ira de Deus. Diz assim a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O livro de Romanos, acho que nós já conhecemos quase todos, ficamos um bom tempo aqui a falar sobre o livro de Romanos. Penso que o ano 2020 todo, durante a pandemia, foi o livro que mais se pregou ou mais ouvimos falar. Então, em termos técnicos, acho que já conhecemos um pouco de tudo sobre o livro de Romanos. Mas gostaria de apenas citar aqui alguns aspectos históricos sobre o livro. Primeiro, ou melhor, quem escreveu, sabemos que foi Paulo, e isso é incontestável. E Paulo escreveu esse livro estando em Corinto. Podemos ver isso no fim da carta, quando ele está a mandar a carta, ele fala de algumas pessoas que estavam em Corinto, recomendando essas pessoas aos irmãos que estavam em Roma. E um dos principais objetivos da escrita dessa carta, primeiro, era a partilha do Evangelho a esses irmãos que estão em Roma, e também Paulo escreve com o desejo de ir visitar a igreja de Roma para poder angariar algum fundo para poder pregar o Evangelho na Espanha. Esse era um dos objetivos da carta que Paulo manda aos irmãos que estavam em Roma. E, como eu estava a dizer, poucas vezes, ou se calhar em algum momento, em nenhum momento, em nossas igrejas hoje em dia se fala sobre esse atributo de Deus. Mais porque não gostamos do atributo, porque é um atributo que nos confronta em algum momento, mais porque somos justiceiros próprios, ou seja, julgamos o que é justo segundo aos nossos olhos, e termos um Deus que se ira para nós é injusto.
e também por causa da propagação de uma teologia triunfalista egocêntrica, principalmente, em que o centro das pregações, o centro do Evangelho é a satisfação do homem e não exatamente a satisfação da justiça de Deus. Hoje, a falar da ira de Deus, alguns pregadores até esquivam-se desse tema, com o principal argumento de que não podemos apresentar primeiro este atributo de Deus à igreja, principalmente porque os jovens ou os recém-chegados irão olhar para Deus com um olhar que não os atrairia para Deus. Ou seja, tentamos em algum momento ser advogados de Deus e deixando de lado aquele que é um atributo também de Deus, a ira de Deus. E muitas vezes, quando pensamos em ira de Deus, nós talvez imaginamos e colocamos Deus em uma caixa nossa, em que e comparamos a sua ira a uma ira de um ser humano, uma ira que nada mais é uma fúria por alguma coisa que ocorreu mal ou não lhe agrada, ou até mesmo sem nenhum motivo, a quem se ir por motivo algum. Mas a ira de Deus, ao contrário da ira do ser humano, não é uma ira caprichosa, entre aspas, não é uma ira em que, ou melhor, que não tenha motivo algum para acontecer. É uma ira justa, é uma ira santa, como nós iremos poder ver durante a nossa pregação. Então, eu proponho-me hoje a falar da ira de Deus, dando aquelas que são as características dessa ira, que vão diferenciar a ira de Deus da ira do ser humano. Paulo, se nós formos a ver o versículo 18, ou melhor, os versículos anteriores a estes, Paulo primeiro se apresenta, saúda a igreja, e do versículo, penso que seja 16 ou 15, do versículo 16 e 17, 16 ele primeiro diz que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos gentios e depois, aliás, primeiro dos judeus e depois dos gentios. E versículo 17 ele fala então que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui ele poderia parar e dizer, pronto, o justo viverá pela fé, vamos falar dos atributos bons de Deus. Mas a intenção de Paulo era que pregar, primeiro, mostrar o Evangelho que ele pregava à igreja de Roma. O outro objetivo era de pregar o Evangelho na Espanha, de angariar esses fundos para pregar esse Evangelho na Espanha. E vemos que Paulo começa a pregação do seu Evangelho falando da ira de Deus. E ele não diz que existe um Deus misericordioso que vai te fazer bem, não diz que existe um Deus que te vai fazer sentir bem, ele apresenta um Deus irado. Ele diz que a ira de Deus se revela dos seus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não é um amor que Paulo apresenta primeiro de Deus. Não é a face mais palatável de Deus para os homens que Paulo apresenta. Paulo apresenta primeiro um Deus irado. Então, mas para que nós possamos entender como é que é a ira de Deus, vamos primeiro ver essas características que nós podemos encontrar na própria palavra de Deus. Primeiro, a primeira característica da ira de Deus é que a ira de Deus, ao contrário da ira do homem, é uma ira santa e justa. Nós podemos encontrar no livro de Naum. Naum está no Antigo Testamento. Quem encontrar pode ler. Capítulo 1, versículo 3. Alguém encontrou? Naum, capítulo 1, versículo 3 diz assim:
O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vamos apenas ficar com a primeira parte do versículo, na verdade seria a segunda, em que nós vemos que a ira de Deus é justa, ou seja, que Deus se ira, mas se ira com justiça. Não é um simples não gostar de Carlos, por exemplo, que Deus irá se irar, mas ele ira-se para não inocentar o culpado, como nós podemos ver. Mas também, além disso, é uma ira tardia, como nós podemos ver na primeira parte do versículo, ou seja, que Deus não manifesta a sua ira, como é que eu diria, imediatamente, apesar disso poder acontecer em algumas vezes, mas vemos que Deus ainda dá, entre aspas, a oportunidade do ser humano vir ao arrependimento ou de usar daqueles outros atributos de misericórdia para com este ser humano, se este vier a se arrepender. A segunda característica que nós iremos ver sobre a ira de Deus é que não é uma ira escondida, para começar. O nosso texto em si nos diz que essa ira se revela. Deus não escondeu a ira dele para que os homens não a vejam e em algum momento sejam pegos de surpresa que existe um Deus que se ira. O texto diz que a ira de Deus se revela do céu, ou seja, do céu aqui até pode não ser apenas o céu. Alguns estudiosos dizem da criação, que nós podemos até ver isto no versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque, versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, que Deus já manifestou isso por meio da criação. E que não é uma ira que está escondida. É uma ira que é visível aos homens. Mas, infelizmente, os homens a ignoram. E então, a segunda característica é que a ira de Deus se revela contra o pecado. No nosso texto, o pecado é caracterizado por duas palavras. Impiedade e perversão. Impiedade poderia substituir, talvez por incredulidade, em algum momento. O não crer em Deus é um pecado, e este pecado também suscita a ira de Deus. É contra isto que a ira de Deus se revela. E a perversão é exatamente consequência do primeiro pecado. Quem não crê em Deus vai viver de forma perversa, vai viver de forma desorganizada, vai trocar o bem por mal e achar que o mal é bom em algum momento. Essa pessoa não se importará com os atos que ele pratica porque sabe, ou melhor, crê, ou porque não crê que exista um Deus que castiga o seu pecado, porque crê que existe um Deus talvez que não se ira, é um Deus que muitas vezes é criado, não só por pessoas que frequentam igrejas, mas também até os incrédulos, em algum momento, creem, entre aspas, num Deus falso, um Deus deles, que eles não conseguem aceitar que Deus possa se irar. Então, a ira de Deus não é fruto do acaso. Ela se revela contra o pecado. Nós podemos encontrar isso em Juízes 2, capítulo 2, Juízes capítulo 2, versículo 10 a 13. Nós podemos ver, então, as formas em que essa ira de Deus se revela contra o pecado. Pode se revelar de forma indireta ou indiretamente por meio das consequências da transgressão da lei de Deus.
Juízes 2, versículos 10 a 13. Alguém encontrou? E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalis. E deixaram ao Senhor Deus e seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram ao Baal e ao Astarote. Então, nós vemos aí na história do povo de Israel, em que, se formos a ver essa história, se calhar é uma história que vai se repetir em vários momentos durante o percurso do povo de Israel, tanto desde a saída do Egito até a Terra Prometida, assim como depois da Terra Prometida, em que vemos Israel sendo governado por juízes, sendo governado por reis, no tempo dos profetas. Vemos que é quase que similar que Israel, por deixar o Senhor abandonava Israel. Nós podemos ver Israel sendo derrotado em guerras porque o Senhor não estava com ele. Nós vemos Israel sendo perseguido, alcançado, suas mulheres sendo levadas cativas, reinos sendo destruídos, porque eles deixaram de andar com o Senhor, porque o Senhor não estava com eles. Podemos ver Oséias capítulo 4, versículo 17. Oséias. Quem encontrou pode ler. 4, versículo 17. Sim, sim. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Então, vemos Deus usando o profeta Isaías para dizer o quê? Que ele estava a abandonar o seu povo, porque este povo estava entregue aos ídolos. Ou seja, era a ira de Deus se manifestando de forma indireta, ou seja, não sendo o próprio Deus a castigar o seu povo, mas abandonando este povo às suas próprias, à sua própria sorte, o que também é uma das formas de manifestação ou de revelação da ira de Deus, uma forma indireta da revelação da ira de Deus. E a segunda forma é a forma direta, que é quando Deus, por si mesmo, aplica o castigo pelo pecado, ou seja, derrama a sua ira sobre aqueles que pecaram. Nós podemos ver isto no tempo de Noé, quando Deus mesmo, em Gênesis 6, versículos 5 a 7, fala do dilúvio, ou melhor, manda vir o dilúvio para castigar aquele povo que também estava em pecado e que suscitara a ira de Deus. Nós podemos ver o fogo de enxofre sobre Sodoma e Gomorra, sendo o próprio Deus intervindo de forma direta para poder derramar a sua ira contra um povo pecaminoso, um povo que tinha deixado de seguir os seus caminhos. E também podemos ver de forma mais ampla, e isso iremos olhar com mais detalhes mais para frente, que Deus também derrama a taça da sua ira quando o seu filho carrega os pecados da humanidade. Quando o seu filho está naquela cruz, nós vemos que o Senhor também, ou melhor, primeiro que o Senhor predetermina, ou seja, faz com que
o filho padece. Nós podemos encontrar isso, penso que é em Isaías, um texto um pouquinho perturbador para mim, quando ainda não conhecia muita coisa sobre Deus, em que diz que a Deus agradou Moelo, ou seja, que Deus se agradou de que Jesus padecesse, e isso para mim na cabeça não cabia. Mas nós vemos que Deus intervindo de forma direta também, apesar de ter tido os romanos, mas os romanos só eram um instrumento na mão de Deus para poder castigar o pecado do mundo no corpo de Cristo. Então nós podemos ver isso em Isaías 53, versículo 10. E a terceira característica da ira de Deus é que essa ira de Deus não é como a ira humana, ou seja, não é uma ira descontrolada, é uma ira controlada e paciente. Acho que paciente já falamos anteriormente. Podemos encontrar isso em segunda carta de Pedro, versículo 3, aliás, capítulo 3, versículo 9. Quem encontrar pode ler. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já tenham portaria, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, vemos que a primeira característica que se dá aí é que essa ira é controlada e é controlada por causa de um outro atributo de Deus, a longanimidade de Deus. Deus é longânimo e é paciente para com os pecadores e com um objetivo, para que estes pecadores venham a se arrepender e sejam perdoados por Deus e limpos dos seus pecados e possam vir a ser salvos quando a ira de Deus se manifestar em sua plenitude, como nós sabemos, no dia da ira do Senhor, quando o Senhor Jesus voltar pela segunda, ou melhor, quando Ele vier pela segunda vez, quando Ele voltar. E podemos ver a outra característica, que é a quarta característica neste caso. Essa ira de Deus pode ser uma ira disciplinar ou uma ira punitiva. Disciplinar quando tem o intuito de resgatar este homem por meio do arrependimento, e punitiva quando realmente quer punir e não há mais esperança para nem este homem ou este ser que prova desta ira de Deus. A ira disciplinar, neste caso, geralmente é uma ira controlada, com um tempo determinado. Nós podemos encontrar isso no Antigo Testamento, por exemplo, em Deuteronômio 8, 5, nós vemos Deus dizendo ao povo de Israel que porque eles pecaram e murmuraram contra o Senhor, que aquela geração não entraria na terra prometida. Mas Deus não anulou o seu pacto com Israel, porém os fez rodar pelo deserto durante 40 anos, até que uma outra geração viesse a herdar a terra prometida. Também podemos ver em Jeremias 25:11, Deus prometendo o exílio do povo de Israel quando pecou contra Deus para a Babilônia. E também era um tempo, ou melhor, era um castigo, um derramar da ira de Deus com um tempo determinado, que isso seria por 70 anos e que depois disto eles voltariam à sua terra, natal. E a punitiva é quando a ira de Deus tem por objetivo expurgar o mal do meio do seu povo. Nós podemos ver em Números, capítulo 16, versículos 31 a 33. Números 16,
versículos 31 a 33, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra abaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Sabemos muito bem dessa história, em que houve uma rebelião durante a saída do povo de Deus da terra do Egito para a terra prometida, que é a terra de Canaã, em que dessa rebelião resultou a ira de Deus, ou seja, Deus se irou contra essa rebelião. E vemos Deus manifestar a sua ira de forma punitiva para aqueles que eram os rebeldes ou aqueles que eram incitadores desta rebelião. Nos versículos 31 ao versículo 33 diz que a terra abriu-se, eles foram tragados pela terra e a terra os cobriu. Ou seja, a ira de Deus, quando é punitiva, é mesmo para expurgar o mal do meio do seu povo, é para tirar o mal do meio do seu povo. E nós podemos ver que isto também irá acontecer. Se nós formos a ver em Apocalipse 20:10, Deus diz que irá, depois da prisão de 1000 anos de Satanás, ele irá castigar Satanás eternamente. Nós sabemos que primeiro entrou o mal no mundo por meio dele, quando enganou Eva no jardim, distorcendo a própria palavra de Deus, em que ele enganou e Eva cedeu a isto, e também o homem consentiu a isto, neste caso o Adão. Porém, o Senhor também, pela sua misericórdia, deu-nos o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua morte ele abre esta oportunidade, ou melhor, salva aqueles a quem ele deseja salvar. E a Satanás também é reservado este momento da ira punitiva de Deus, que irá acontecer quando o Senhor Jesus voltar e tiver reinado com Satanás preso por 1000 anos, em que irá ser solto e vai ser castigado eternamente, ou seja, o mal irá ser eliminado do meio de Deus. E a quinta característica, e se calhar é a última, é que a ira de Deus é plenamente satisfeita ou apaziguada em Cristo Jesus. Podemos ver aqui, o irmão Gustavo começou muito bem a Santa Ceia, nos mostrando de onde é que, como é que o homem foi criado. Santo, bom, vivia num jardim, em que, com a entrada do pecado, houve necessidade de satisfazer a ira de Deus. No Antigo Testamento nós podemos ver o povo obedecendo regras, neste caso sacrifícios, que tinham que ser de animais imaculados, tinham que ser repetitivos, tinham que ter um sacerdote que oferecesse esse sacrifício a Deus para que o povo fosse perdoado, para apaziguar a ira de Deus, mas não era um sacrifício completo, ou seja, não era uma satisfação plena para a ira de Deus, era alguma coisa que tinha que se repetir. Nós vemos várias vezes isso acontecer pela história do povo de Israel, em que o povo de Israel ia oferecer sacrifício, se calhar 2 meses depois tinha que oferecer de novo sacrifício, porque não era um sacrifício suficiente. E Deus, para salvar um povo para si, manda aquele que é o Cordeiro Imaculado, aquele que é o sacerdote perfeito, aquele que é a expiação para os nossos pecados, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo é quem pode apaziguar ou quem pode satisfazer de forma plena a ira de Deus. Nós podemos ver desde o Antigo Testamento os profetas, aliás, prometendo que Jesus seria
esse sacrifício perfeito. Nós vemos Isaías 53, versículo 5 a 6, a falar sobre isso. Isaías, quem encontrar pode ler, Isaías 53, 5 a 6, é um texto conhecido. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou ele fazer-lhe enfermar. Quando a sua alma se puser de expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, nós vemos a profeta Isaías antevendo, ou seja, profetizando sobre o que iria acontecer com o Messias, sobre como a humanidade viria a ser salva, como aqueles sacrifícios viriam a se consumar de forma definitiva. Esses sacrifícios do Antigo Testamento representavam o sacrifício maior, representavam o sacrifício que verdadeiramente agrada a Deus, o sacrifício que verdadeiramente apaziguou a ira de Deus. Mas para quem esse sacrifício apaziguou a ira de Deus? Para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Para aquele que ainda continua na sua incredulidade, esperança nenhuma há se este não vier a crer. Então, que isto possa ficar claro. Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, versículo 9, diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, que sangue é esse? O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que antigamente, aqueles que, ou melhor, antigamente estávamos sob a ira do Senhor, antes do derramamento do sangue do Senhor, muito mais agora, nós sendo justificados por esse sangue, nós somos salvos da ira vindoura do Senhor. E primeira carta de Pedro, versículo 3, aliás, capítulo 3, versículo 18, vemos que aqui o escritor faz uma comparação entre os sacrifícios do Antigo Testamento e o sacrifício de Jesus Cristo. Contrariamente ao Antigo Testamento, é aquilo que eu estava a dizer. Tinha que se fazer a expiação pelos pecados de tempos em tempos, mas Cristo vem apaziguar a ira de Deus por meio de um sacrifício único, um sacrifício perfeito, um sacrifício que não vai precisar de mais nenhum outro sacrifício. Um sacrifício que agrada plenamente a Deus, que satisfaz plenamente a Deus. Não foi um acaso, não foi por causa da força dos judeus, nem por causa da astúcia dos romanos, que Cristo foi preso e morto. Foi para satisfazer a ira do Senhor. Foi para apaziguar a ira do Senhor. Nós vemos quando o Senhor está prestes a ser entregue em sua oração, o que é que o Senhor diz? Se possível, passa de mim este cálice. E nós vemos que a ira do Senhor, em quase toda a Bíblia, muitas vezes é representada assim, como um cálice, como uma taça, que vai se enchendo aos poucos e em algum momento irá transbordar. O Senhor Jesus Cristo pede isso, que se passe esse cálice dele, se fosse possível, mas ele diz que não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade do Pai. Então, a vontade do Pai foi esta que Isaías nos diz, que o Filho tinha que morrer para os pecadores, para poder apaziguar a ira de Deus que transbordava naquele cálice que o nosso Senhor Jesus Cristo tomou.
Então, o que é que isto deve nos levar a pensar, ou como é que isto deve conduzir a nossa vida, ao saber sobre a existência da ira de Deus? É útil, primeiro, para os incrédulos, saber que existe um Deus. E esse Deus não é do jeito que os incrédulos imaginam, como se fosse alguém que está nos céus para fazer, ou melhor, para não agir em determinadas situações. Ou seja, que eu posso fazer tudo quanto eu quiser e Deus continuará inerte àquilo que eu faço. Àqueles que ainda não creem em Jesus Cristo, isso deve nos meter medo, porque a ira de Deus ainda continua sobre eles. Isso deve meter medo àquele que ainda não crê. E aí pode surgir, mas eu vou à igreja todo domingo, eu dou até ofertas, faço algumas penitências. Tudo isto é em vão se o seu coração não está entregue verdadeiramente a Cristo. Tudo isto é em vão se a tua fé não é no sacrifício perfeito que apazigua a ira de Deus. Ainda que venha à igreja às quartas, aos sábados e aos domingos, se realmente não tiver o coração devoto, não tiver a fé no sacrifício perfeito de Cristo, em vão vem à igreja. Em vão participa dos eventos da igreja. Porque a ira de Deus ainda permanece sobre ti e irá se manifestar, e desta vez será de forma punitiva, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para levar aqueles que são os seus. E também há um outro grupo, se calhar, o grupo dos, como é que eu diria, os cristãos light. Surgiu nos últimos tempos um termo, o meu Deus não é assim, como, por exemplo, principalmente quando se fala de atributos que são desafiadores aos seres humanos. Quando se diz que Deus castiga o pecado, alguns dizem, não, mas o meu Deus não é assim. E os cristãos light são aqueles que separam Deus em duas ocasiões. O Deus do Antigo Testamento, raivoso, inflamado em cólera, e um Deus que castigava o seu povo, e o Deus do Novo Testamento, que é Deus só amor. A esses falsos cristãos também está sobre eles a ira de Deus. A ira de Deus é uma realidade, não é alguma coisa que o ser humano inventou, não foi Paulo quem inventou. Deus ira-se. E ira-se contra o pecado. Irou-se no Antigo Testamento, ira-se no Novo Testamento, e vai se irar muito mais ainda, ou melhor, a sua ira irá se derramar de forma mais intensa ainda e de forma punitiva quando o Senhor Jesus voltar. Porque o castigo, ou melhor, o pecado, será eternamente castigado. Então, no lugar de ficarmos a brincar de cristãos, em algum momento temos que acordar para isso. Que é necessário avaliarmos os nossos corações para saber realmente se cremos nas coisas que nós dizemos que cremos. Porque Deus se ira também contra os falsos. E também essa palavra é aplicável aos cristãos verdadeiros. Primeiro, deve nos encher de esperança. Se você tem o seu coração realmente alicerçado em Deus, em Cristo Jesus, que a ira que pesava sobre si, sobre mim e sobre todos quanto cremos, já foi paga. Na cruz, Cristo pagou pelos nossos pecados, suportou a ira de Deus, suportou a cólera de Deus. Não haverá mais dilúvio, não haverá mais Sodoma e Gomorra, não haverá mais castigo para aqueles que estão em Cristo. Porque Cristo pagou o preço do nosso pecado. Mas também o existir ou o saber da ira de Deus para o cristão deve lhe mover
mover a fazer o quê? Paulo, quando começa a pregar o Evangelho falando da ira, o objetivo principal de Paulo nesta carta, como eu disse anteriormente, era de primeiro apresentar o Evangelho que ele prega a Roma e depois ir pregar a uma zona em que ele não pregava, ou não tinha pregado ainda, que pela história nós vemos que ele não chegou à Espanha, mas o Evangelho chegou depois. Paulo tinha por objetivo ir pregar àqueles que não conheciam que existe um Deus que se ira. E isso em ti, cristão, deve suscitar esse amor por buscar aquele que não sabe que existe uma ira de Deus, que existe um Deus que se ira. A existência da ira de Deus tem que nos mover a falar da palavra de Deus, a pregar o Evangelho, a evangelizar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E esse evangelismo, muitas vezes, ou melhor, pode ser pregado de duas formas. Primeiro, a falar realmente da palavra com a pessoa que você quer falar da palavra. O ideal seria a todos. Mas também por meio da nossa vida. É necessário que o que nós dizemos acreditar condiga com aquilo que nós vivemos. É necessário que nós realmente sejamos sal e luz para o mundo que está em trevas. É necessário que nós possamos ser esse evangelho aberto para o mundo, para que as pessoas vejam e creiam que realmente Deus transforma. Que realmente aquele Carlos que eu conheci ontem, por exemplo, já não é o Carlos de hoje. É necessário que haja essa mudança e o mundo veja essa mudança. Para que saibam, primeiro, que existe um Deus que transforma. Mas mais do que isso, há necessidade de falar da ira de Deus para aqueles que não creem. É o nosso ato de amor ao próximo. Porque o Senhor nos diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Quem, sabendo que vem um ciclone, não vai se proteger? Quem, sabendo que daqui a pouco, ou melhor, quem, sabendo que daqui para lá eu serei atropelado, irá levantar para ir para lá? Ninguém. E nós, sabendo que existe um Deus que se ira, por que temos essa verdade conosco escondida? Mandaríamos um filho nosso, um irmão nosso, para a frente de batalha, sabendo que o inimigo, se calhar, é um inimigo mais poderoso que o nosso exército? Óbvio que não. Mas nós, cada vez que nós não falamos da palavra de Deus para alguém, estamos a mandar alguém para suportar por si mesmo a ira de Deus. E uma ira punitiva e eterna. Então, que nós possamos, como cristãos, ter isso em mente, que a ira de Deus deve nos suscitar principalmente a pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Porque estes não têm o seu preço pelo pecado pago e necessitam de Jesus Cristo para que possam escapar da ira de Deus. Vamos orar. Senhor eterno, te damos graças por revelar esta palavra a nós, por nos dar, Pai, consciência de que o Senhor é um Deus que se ira e que a sua ira, ao contrário da nossa, é uma ira justa, uma ira santa, uma ira controlada e uma ira plenamente satisfeita em Cristo Jesus. Te damos graças, Senhor, por Jesus Cristo, a quem o Senhor deu para a propiciação, Pai, dos nossos pecados, para a justificação daquele que em Ti crê, Pai. Queremos, Senhor, entregar nas Suas divinas mãos os nossos corações, pedindo que o Senhor possa nos dar a fé genuína, que é uma fé que vai nos fazer, Pai, escapar da Sua ira vindoura, quando nós estivermos albergados em Cristo Jesus, Senhor. Guia, Senhor, os nossos passos para que nós possamos ser Evangelho vivo, para que nós possamos ser a palavra de Deus prática no nosso dia a dia. Cuida, Senhor, para que nós não possamos ser pedras de tropeço, mas que acima de todas as coisas sejamos bênçãos para aqueles que não Te conhecem.
Senhor, também quero entregar nas suas divinas mãos aqueles que ainda não provaram desse amor, pedindo que o Senhor possa os convencer por meio do seu Espírito Santo da sua pecaminosidade e da necessidade, Pai, de um Salvador, e que o único Salvador verdadeiro, com um sacrifício aceitável para apaziguar a sua ira, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos entregando estas coisas nas suas divinas mãos. Amém. Muito obrigado, irmão Carlos, pela mensagem. Estamos chegando no final do nosso culto. Eu não estou vendo caras novas aqui. Se eu estou enganado, alguém veio pela primeira vez? Eu acho que não. Ok. Vou pedir para que os irmãos se ponham de pé. E vamos abrir nosso dinário verde, número 40, e depois vamos orar. E o nosso culto estará encerrado. Quarenta. Tempo pra ser santo, tu deves tomar. Vive com teu mestre, céu livre estudar. Amar e servir ao seu como valer. Em tudo e por tudo, sua bênção obter. Tempo pra ser puro, tu deves achar. A sós com teu mestre, frequente está. Teus olhos bem fitos nele sempre ter. A tua conduta prova seu poder. Tempo pra ser forte, tu deves buscar. O mestre seguido, por onde guiar. No gozo, tristeza e obedecer aos seus bons conselhos, sempre recorrer. Tempo pra ser útil, tu deves guardar. Calmo e resignado em qualquer lugar, cheio da sua graça, repleto de amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Nosso bom Deus, te louvamos diante de Ti por tudo quanto aconteceu neste culto. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi anunciada. Obrigado, Senhor Deus, por nos lembrar e nos exortar, nos admoestar a tomarmos conta do quanto o Senhor
é irado contra o pecado. Obrigado também, Senhor, por nos fazer ver o quanto o Teu Filho suportou essa ira pelos seus filhos, que o Senhor resgatou, perdoou e desviou a sua ira. Obrigado, Senhor, por grande gozo de nós sabermos que o Senhor nos perdoou, de nós compreendermos que o Senhor reservou para nós coisas melhores. O Senhor promete nos livrar. O Senhor promete estar conosco até a tua chegada. Obrigado, Senhor Deus, por nos poupar desta ira eterna que pesaria sobre nossas almas. Obrigado, Senhor, por teres carregado toda essa ira de Deus sobre si e nos ligar com um laço de amor com o Pai, de tal modo que Ele nos olha com compaixão, com misericórdia, com bondade. Senhor, queremos orar para que aqueles que ouviram esta mensagem e ainda não creem, que o Senhor abra corações deles e venham a crer de modo que sejam totalmente livres da ira que sobrevém sobre toda a humanidade. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção sobre a Sua igreja. Abençoe, Senhor, a semana que começa hoje. A cada um, Senhor, acompanhe em tudo quanto estiver fazendo, de modo que cada um esteja sóbrio, vigilante, por causa dos tumultos, por causa das distrações do mundo, por causa do mundo que nos assedia e das muitas ocupações que nos deixam, às vezes, pouco reflexivos daquilo que são coisas eternas. Que o Senhor guarde o seu povo, para que o teu povo te sirva, que o teu povo siga em fervor, adoração e amor ao teu nome. Pedimos para que o Senhor abençoe a todos e nós oramos em nome do teu Filho, aquele que nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a graça para sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos nos saudar.